Fala, turma, vamos nessa sequência aí de radiciação. Agora a gente vai trabalhar com operações com radicais. A gente já viu o que é um radical, já viu como simplificar radicais, já viu propriedades e agora a gente vai ver como fazer operações entre radicais, belezinha? Então vem comigo, professor Thiago Araújo, teu professor de matemática. Primeira coisa que você tem que saber, o que são radicais semelhantes? Turma, radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem, além do radical aqui, eu tenho o índice e o radicando igual, ou seja, mesmo índice, mesmo radicando. Por exemplo, raiz de 3, 5 raiz de 3 e menos 2 raiz de 3. Se a gente olhar só para a raiz, observe que em todos esses casos, eles têm as mesmas características, o mesmo índice e o mesmo radicando. Outra coisa, turma, cada um deles tem um número multiplicando o radical. E aí o que você tem? Ó, menos 2, 5, e aqui quando não aparece, o número é 1, belezinha? Então, radicais semelhantes são radicais que têm mesmo índice e mesmo radicando. E do lado desse radical eu sempre tenho um número multiplicando. Turma, quando eu vou adicionar e subtrair radicais, eu preciso que esses radicais sejam semelhantes, ou seja, tenha o mesmo índice e o mesmo radicando. Tiago, e se isso não acontecer? Não tem como somar e subtrair, beleza? Vem para o primeiro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada mais 2 raiz quadrada de 3 menos 7 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Primeira coisa, vamos identificar quais são os radicais semelhantes. Observa que o raiz de 5, 1 raiz de 5, é semelhante ao menos 7 raiz de 5. Porque tem o mesmo radical, índice 2, radicando 5. E o que você tem aqui, ó? O 2 raiz de 3 é semelhante ao raiz de 3. Agora a gente vai fazer conta, vamos resolver aqui, ó. Uma coisa que eu acho interessante é você aproximar, juntar, deixar próximos e semelhantes. Então eu vou pegar o raiz de 5 e o menos 7 raiz de 5. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Raiz de 5 menos 7 raiz de 5. E agora eu vou pegar aqui, ó, mais 2 raiz de 3 e colocar próximo do raiz de 3. Lembrando o seguinte, sempre que eu não tiver um número aqui, ó, esse número é 1. Sempre que não tiver um número aparecendo aqui do lado do radical, o número é 1. Outra coisa importante, quando você vai adicionar e subtrair radicais, você não opera com os radicandos. Na adição e subtração de radicais, você não opera, vou até riscar aqui, ó, você não opera com os radicandos. Você vai operar com quem? Com os números que estão multiplicando os radicais, beleza? Então, turma, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai conservar o radical. Então, tá aqui, ó, vou conservar o raiz de 5, vou deixar ele desse jeito. E o que eu vou colocar aqui agora? Vai ficar o seguinte, 1 menos 7. Sinais diferentes conserva do maior. O maior é 7, fica menos 7 menos 1, 6. E repete a raiz. Então, observa que em nenhum momento eu adicionei ou subtraí os radicandos. Simplesmente eu adicionei ou subtraí os números que multiplicam os radicais e não os radicandos. Na adição e subtração, não opera com radicando. E agora aqui, turma, mais 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Conserva a raiz e opera os números que multiplicam. 2 mais 1 dá 3. E a gente vai ter aqui, ó, mais 2 mais 1, 3. E conserva o radical, 3 raiz de 3. E agora o que a gente vai fazer? Vamos olhar para esses dois radicandos aqui, ó, radicais. Se você observar, ó, aqui é raiz de 5. E se você olhar para cá, você tem raiz de 3. Esses radicais não são semelhantes. Se eles não são semelhantes, eu não posso adicionar ou subtrair. Logo, a minha expressão para aqui. Sempre que eu encontrar radicais que não sejam semelhantes, eu paro, não tem mais como eu continuar simplificando a minha expressão com radicais, beleza?
No outro exemplo, a gente tem aqui o seguinte, raiz cúbica de 16 mais 2 raiz cúbica de 2. E aí você pode estar pensando, Tiago, aí não tem o que fazer, deixa desse jeito porque esses radicais não são semelhantes. Só que é o seguinte, turma, aqui você precisa simplificar esse radical. Depois que eu simplificar esse radical é que eu vou saber se ele é ou não semelhante a este. Como é que eu simplifico? Pego o radicando 16 e fatoro. Na hora que eu fizer essa fatoração, eu vou encontrar o quê? Vamos lá. Ó. Por 2 dá 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como eu tenho uma raiz cúbica, eu vou agrupar 3 2 desse aí. Vai ficar 2 ao cubo. E aí a gente vai ter o seguinte. Raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 2 mais 2 raiz cúbica de 2. Lembra que eu posso fazer isso aqui, ó. Se o índice é igual ao expoente, eu posso tirar. Igual no sai, sai multiplicando. Então vai ficar aqui, ó, 2 vezes a raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2. Quanto é que é 2 raiz cúbica de 2 mais 2 raiz cúbica de 2? Turma, basta conservar a raiz e somar os números que multiplicam. Então, esse camarada aqui eu vou conservar. Vou deixar ele quietinho. E esses números eu vou fazer a operação. 2 mais 2, 4. Então, eu vou ter 4 raiz cúbica de 2. Está aqui a minha simplificação dessa expressão, beleza? Então, toda vez que alguém pedir simplifique a expressão, é para você somar os termos semelhantes, tá? Os radicais semelhantes. Multiplicação e divisão é um pouquinho diferente. Aqui, além de você ter que multiplicar ou dividir os números que multiplicam os radicais, aqui sim, aqui você pode operar, na verdade você deve operar os radicandos. Observe que esses camaradas aqui, ó, eles têm o mesmo índice, mas não têm o mesmo radicando. Ou seja, esses radicais não são semelhantes. Para multiplicação e divisão, eu preciso que tenha o mesmo índice. Se eu tiver o mesmo índice, eu multiplico os radicandos. E como é que vai ficar aqui, ó? Raiz quadrada e multiplico os radicandos. 5 vezes 10, 50. Então, raiz de 5 vezes a raiz de 10 é raiz de 50. Lembra que isso aqui é uma propriedade, né? O produto de duas raízes é a raiz do produto. Da mesma forma, funciona para a divisão de radicais que tem o mesmo índice. 15 dividido por 5 dá 3. Então, vai ficar a raiz quarta de 3. Então, na adição e na subtração, não há operação com radicando. Na multiplicação e divisão, sim, você pode multiplicar ou dividir os radicandos. Aqui não pode, tá? Muita atenção. Aqui não pode, aqui você conserva e opera, adiciona ou subtrai quem? Os números que multiplicam os radicais, tranquilo? Então, turma, isso aqui é o que você precisa saber de operações com radicais. Adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. E atenção, nem sempre o que parece não ser semelhante é. Então, você precisa primeiro simplificar. Simplificou. Depois que simplificou, você vai ver se é ou não semelhante. Então, turma, valeu. Um forte abraço. Tamo junto. Rumo à tua aprovação. Valeu e fui!